Fala, estrategistas do mundo motorizado! Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos, o seu porto seguro da engenharia e do mercado sobre rodas. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você prefere comprar um carro elétrico baseado em um folheto de marketing bombástico ou no que ele realmente entrega quando você pisa no acelerador no frio de rachar? Nas últimas semanas, o mercado global virou de cabeça para baixo. A CATL chocou o mundo com um carregador absurdo que carregou um carro em 6 minutos. Mas enquanto a internet quebrava compartilhando esse recorde, os donos de carros da BYD estavam quietos, sorrindo e colhendo uma vantagem gigantesca que ninguém no mainstream está te contando. Então hoje nós vamos destrinchar esse verdadeiro duelo de titãs em 2026. A CATL com seu Shenzing de terceira geração contra a BYD Blade 2.0. Papel e caneta na mão, porque se você quer entender por onde o seu dinheiro vai nos próximos anos, ou qual elétrico vai desvalorizar menos na sua garagem. Então este vídeo é o seu guia definitivo. Já esmaga então aquele botão no like, depois o hype, muito importante e é de graça, tá? Então por favor, façam isso, porque o que você vai ver aqui, nenhuma concessionária vai te contar. Vamos começar pelo que tira o sono de qualquer comprador de elétrico, a autonomia, correto? Se olharmos puramente para o papel, então a CATL aplicou um golpe de mestre. A terceira geração da bateria Shenzing foi revelada prometendo uma impressionante autonomia de 1.500 km, com uma única carga. Então, isso mesmo, 1.500 km em uma química LFP. Então, isso aí é o maior número já registrado por uma bateria em produção, por uma patente, tá ok? E ela está em massa, produção em massa, a LFP está em massa. Do outro lado do ringue, a BYD Blade 2.0 equipa monstros como o Denza Z9 GT e o Yuanwang U7, tá? Que tem autonomias em cerca de 1.000 km de alcance. Mas aqui entra o artifícios, né, automotivos, que você precisa pegar. Números de laboratório não sobrevivem ao trânsito real ou aquela viagem com ar-condicionado ligado lá no talo, em 18 graus. Aplicando então o coeficiente do ceticismo do mercado automotivo, os 1.000 km da BYD se traduzem em algo perto de 700 e 800 km reais. Seguindo a mesma proporção, o monstro da CATL deve entregar essa quilometragem em torno de 1.100 a 1.200 km na vida real. Matematicamente, vitória da CATL, certo? Errado para o seu bolso hoje, enquanto a CATL fez um barulho enorme com um belíssimo comunicado de imprensa, chamou todo mundo para mostrar isso, ela ainda não anunciou quais carros de produção em massa vão receber essa tecnologia nas próximas semanas. Já a BYD, você pode ir à concessionária e comprar um carro com a Blade 2.0 agora mesmo. Você prefere pilotar um carro real ou dirigir um PDF de relações públicas? Placar, ponto técnico para CATL no papel, mas ponto prático para a BYD nas ruas. Se tem uma coisa que defendemos aqui no Artifícios Automotivos é segurança. E no Round 2, a BYD deu uma aula de engenharia prática que deixou a concorrência sem resposta. No lançamento da Blade 2.0, a montadora submeteu a bateria ao temido teste de penetração por prego, mas com um detalhe cruel. Eles fizeram isso após a bateria já ter passado por 500 ciclos de carregamento rápido. O resultado? Zero fuga térmica, zero fumaça e zero fogo. Então a engenharia da Blade 2.0 é do tipo Cell to Pack real, é o famoso CTP. A célula da bateria não é apenas um componente que guarda a energia, ela passa a ser parte estrutural do chassi do carro. Então, devido à sua geometria plana e alongada, ao mesmo tempo como uma lâmina, ela possui uma área de superfície monumental para dissipar calor e oferece caminhos de deformação muito mais previsíveis em caso de uma colisão grave. Então a BYD se preocupou até em deixar a lâmina se deformar no impacto. A CATL, por sua vez, focou o lançamento em Shenzhen em nanotecnologia e resistência interna celular, alcançando incríveis 0,25 miliohms. É um avanço absurdo, sim, mas cadê o teste de impacto físico equivalente publicado para o público? Então a linha deles, que foca puramente em Cell to Pack estrutural, é a Qilin, mas ela utiliza uma química diferente, chamada NMC, e não LFP.
Então, por não demonstrar estabilidade nas piores condições possíveis, round 2 é uma vitória esmagadora novamente para BYD. Nessa terceira situação, as coisas ficam interessantes e polêmicas. As baterias LFP sempre odiaram frio. Então, sabendo disso, a CATL anunciou, e com muito orgulho, o seu sistema de aquecimento rápido por pulso eletromagnético. Ela aplica correntes oscilantes que aquecem a célula de dentro para fora, permitindo ir de 20% a 80% de carga em apenas 9 minutos, mesmo com frios congelantes a menos 30 graus. Parecia imbatível isso, até que fomos cavar dados da engenharia da Blade 2.0. A fabricante publicou também testes onde os carros foram congelados por 24 horas também em menos 30 graus. Ao plugar no carregador, ela foi de 20% a 97% em 12 minutos. Então, prestem atenção. Tem um pulo do gato aqui no algoritmo. 9 minutos para 80% com a CATL, contra 12 minutos para ir até 97% com a BYD. Parece empate, mas não é. Qualquer entusiasta automotivo sabe que as curvas de carga de baterias de lítio não são lineares. Quando o carro chega perto de 80%, por isso que a CATL fez o teste até aí, a velocidade despenca drasticamente para proteger a química contra superaquecimento e degradação. O fato, então, da BYD conseguir manter potência e empurrar a carga até 97% em temperaturas árticas, gastando apenas 3 minutos a mais, prova, então, que a sua química e gerenciamento térmico não sofrem estrangulamento, que a CATL sofre ainda. Então, também há um forte boato entre analistas e químicos, tá? Analistas de mercado também, que a BYD migrou secretamente para a química chamada LMFP, adicionando manganês, para conseguir esse efeito e aumentar densidade energética. Embora os documentos de homologação do governo ainda listem a bateria 2.0 como LFP pura, o resultado prático fala por si só. O round 3 então vai para a BYD nesse terceiro bloco, por entregar mais energia útil no mesmo intervalo de tempo de parada. Nesse round 4 aqui vamos falar de dinheiro, tá? E vida útil. Quando o pilar é durabilidade, a BYD projeta que a Blade 2.0 aguenta cerca de 1,2 milhões de quilômetros rodados através de 3 mil ciclos internos de carga e descarga. A CATL rebate dizendo que a Shenzhou retém mais de 90% da sua saúde, mesmo após 1.000 ciclos de carregamento ultra rápido. Como ambas são promessas de laboratório, ninguém conseguiu ainda concluir essa vida útil na prática. Nós, compradores, descobrimos como, então, quem está falando a verdade. Olhando para onde as empresas colocam o seu dinheiro, entenderam? A garantia de fábrica, quando elas falam. A BYD expandiu a sua cobertura padrão na Europa, diferente do Brasil, para 8 anos ou 250 mil quilômetros, com a retenção mínima de 70% da saúde da bateria. Mas o checkmate veio no anúncio da Blade 2.0. Garantia vitalícia para as células de bateria. Você não está escutando errado. Garantia para a vida toda, para o primeiro dono. Se ele vender o carro, o segundo não tem. Enquanto isso, a CATL distribui as suas baterias através de marcas parceiras, com a média de mercado de 8 anos ou 160 mil quilômetros rodados. Por que existe essa diferença absurda entre as duas? Integração vertical. Tá? A BYD não faz só bateria. Ela desenha o software, ela faz o sistema elétrico, ela faz o gerenciamento de refrigeração, ela constrói o carro inteiro onde aquela bateria vai morar. Então, se algo der errado, eles controlam o ecossistema do início ao fim. A CATL é apenas a fornecedora de bateria. Ela vende células para Tesla, Ford, Chevrolet, mas não pode garantir se a engenharia de integração dessas marcas vai casar perfeitamente com a sua bateria e sua química. Por isso a BYD assume o risco sorrindo. O round 4 aqui é vitória final no comparativo com a BYD. No resumo total desse vídeo, o placar fica entre 3-2, mesmo assim para a BYD, se contarmos aquele recorde de velocidade no primeiro bloco de carregamento da CATL. Mas a verdadeira revolução silenciosa que está ocorrendo em 2026 é que baterias LFP evoluíram tanto que esmagaram a necessidade imediata de promessas que estão ainda distantes daquelas baterias de estado sólido. Concordam? E com os custos de produção também despencando abaixo das barreiras agora de $80 por quilowatts neste ano de 2026, o carro elétrico já está alcançando a paridade real com o preço dos carros a combustão. Mas agora fica aquela parte interessante do vídeo, que eu abro o debate, tá, com vocês, que é uma comunidade e a mais barulhenta do YouTube. Vou fazer uma pergunta aqui. O mercado de elétricos ocidental ficou órfão? Tesla, Ford,
Chevrolet estão correndo atrás de licenciar tecnologias antigas da CATL porque estão pelo menos 2 anos atrasados em desenvolvimentos. Então, com essa base de informação, você teria coragem de assinar um cheque para um elétrico com garantia vitalícia da Blade 2.0 ou os 6 minutos de carga da CATL balançam o seu coração? Quero ver aqui embaixo o direct de vocês aqui, ó, bombando, tá ok? E mais uma vez eu agradeço de coração por você assistir até aqui o canal mais técnico do YouTube sobre mobilidade elétrica. Acesse também o link de afiliados que está na descrição para fortalecer o canal. Fique ligado nos próximos vídeos, tem muita coisa técnica que eu vou botar aqui para vocês. O mundo dos negócios sobre rodas, os artifícios estão somente nos detalhes. E continue também dando uma olhada aqui, ó, em 2 vídeos muito técnicos igual a esse que eu coloquei aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.